cirurgia geral e depois endoscopia. Não tenho experiência em área remota, mas eu tenho experiência em emergências clínicas e emergências cirúrgicas. E eu costumo falar isso para todo mundo. Quando a gente está na natureza, a gente não tem acesso a nada, né? Insumos médicos. Então, qualquer um que seja bem treinado vai poder fazer a mesma coisa que um médico pode fazer. João Veiga, eu sou João Veiga, né? Vou fazer 21, um pouquinho errado ali, mas para 21 eu vou fazer. Bom, fui formado em 2023, sou sargento aí no AFC aí. Aí, eu sou estudante de educação física, estou no terceiro período aí, estou indo estudar ainda. São garotos que têm uma base de atendimento pré-hospitalar, forjados no fogo ali das instruções do Exército, muito bem forjados, e 20 anos estava lá na Taquari pendurado em um guincho do helicóptero, salvando vidas. E a mesma coisa o Luiz Matias. Bom, eu sou o Luiz Matias, sou cabo do Exército. Bom, eu e alguns outros cabos mais soldados nós administramos lá no Pelotão do primeiro Balex. Tive ali a oportunidade de poder estar ajudando ali a fazer a diferença lá no Rio Grande do Sul. E é isso, bem não. E vocês vão ver com eles que o simples funciona. A gente não vai falar coisa aqui elucubrada, não, porque tem que ser esse nome, tem médicos aqui que sabem os nomes certinho, mas a gente vai falar da forma lúdica. O sangue escorre por dentro do tubinho, que é a veia, é forma lúdica. É até bobo de se falar, mas na forma simples de ser, é isso. E o simples funciona. Bom, e para a gente fazer a nossa instrução, eu dividi no sumário, que é a introdução que a gente está fazendo, o nosso desenvolvimento, que é o suporte básico de vida, que é a base de tudo. Depois a gente entra um pouco sobre traumas, técnicas de mobilização e curativo, técnicas de transporte ferido, fala um pouquinho sobre acidentes com animais peçonhentos, que ocorre muito quando a gente está fora de casa. Em casa acontece até em casa mesmo. Tomada de decisão e liderança em uma cena de acidente. Oficina de primeiros socorros aqui e uma prática simulada à tarde lá na Falésia. Vítimas reais. Depois do estudo de caso é a nossa conclusão. Bom, como introdução, a importância dos primeiros socorros. Primeiros socorros. É no ato, fora do ambiente pré-hospitalar. Isso vai trazer o que para uma vítima ou para alguém que se acidentou? Vai estender a chance dessa vítima não piorar o caso dela, ou o pior dos casos, que é levar à morte. E o que eu preciso saber antes de me aventurar? O que eu preciso? Eu preciso de um planejamento, sempre. Então, vocês vieram para cá com um planejamento. Eu tenho que sair tal hora, que eu tenho que chegar lá tal hora, que eu tenho café. E a mesma coisa na natureza. Para eu ter um bom desempenho, ou melhor, porque a natureza, toda a natureza ela é selvagem. E toda a natureza é selvagem, ela vai machucar alguém. Se ela vai machucar alguém, a gente tem que estar sempre preparado para isso. E pensando no pior. Não é para ser pessimista, mas é sabendo, eu estou na natureza. A natureza é selvagem por natureza. Ponto. Então, o que eu preciso saber antes de eu sair de casa? Primeira coisa que eu botei, números de emergência. Então, eu tenho que saber pedir socorro. Eu tenho que saber, eu sempre pensando na pior situação, eu tenho que saber para quem eu pedir socorro. Para minha mãe, para meu pai, bombeiro, SAMU. Eu tenho que saber as rotas e as trilhas para onde eu vou, para não estar numa enrascada. A capacidade telefônica ou de rádio, aonde eu vou estar andando. Avisar conhecidos, meios de rastreamento, talvez é um local muito remoto, preciso de um spot, um grid. Então, são aquelas perguntas básicas antes de sair de casa. E agora, como primeiro eu coloquei, que às vezes por muito tempo a gente esquece, um voluntário.
Olha, eu vou falar e vou chamando, por exemplo, Mo. Sabe o número do SAMU? 193. 193. Sabe o número do Bombeiros? O bombeiro é o 93, né? Bombeiro é o 93, 192 é o SAMU. Bora. Passa. Eu trouxe a colinha, gente, aí, ó. 192. E 193, bombeiro. Aí volta lá. São dois números importantes. E é bom separar eles aí, até me confundiu, mas tem no bizu. Anota para colocar lá. Por quê? Se eu tô na Falésia Paraíso, o SAMU vai chegar lá em cima? Talvez chegue porque é fácil acesso. Mas se eu tô na Pedra do Baú, o bombeiro vai, o SAMU vai? Não vai. Então eu tenho que também saber para quem pedir socorro. Tá? E o interessante, né, para quem não conhece como funciona dentro dessas organizações, como funciona o ambiente de trabalho deles. Existe um centro modulador que recebe todas as chamadas. Então quando você liga, pode ser uma pessoa normal, um técnico de enfermagem que vai atender, mas sempre tem um médico junto deles. Então é alguém para passar um suporte, para te acalmar, para te orientar, sendo com o que você já sabe. Tá? Então passa, 93. E aí eu trouxe para impactar mesmo, tá? Casos conhecidos. Então tem um acidente na Machata, acidente na Via Elétrica, recente, acidente na Pedra Branca, recente, acidente no Tatinho, não tão recente, acidente em Brejetuba, que é hoje um pilar, né, a maior memória que a gente tem da falésia. Acidente lá no Col e o último acidente que eu participei lá na Argentina. Aí pode passar, por favor. Peraí, Então, esse do Brejetuba você está falando do Inácio? Foi na falésia... Não foi Brejetuba? Não é Brejetuba, então, lá perdão. é a pedra... Mas foi Cruzeiro, né? Foi. Perdão. Então, um caso leve, né, que foi uma menina que estava subindo a pedra da Nachata na escadinha. Ela teve uma luxação no joelho, ou seja, a rótula do joelho saiu do lugar. Depois que ela mexeu, voltou. E aí, ela não conseguia andar. Então, nesse caso, eu estava escalando, eu escutei, ouvi no rádio, fui lá ajudar ela. Quando eu cheguei lá, tinha uma prancha, igual aquela, sem nada, só a prancha. E um garoto segurando a prancha. E aí, eu acabei dominando a situação. Falei, olha, eu tô aqui, eu sei, vou ligar pro bombeiro, liguei pro bombeiro. Eu na ocasião eu não sabia o nome do bombeiro, mas o que eu fiz? Internet, quando lá pegava o sinal. Eu sabia que lá pegava o sinal. Número do bombeiro, tal. 93. Eu já ia falar 92. Peguei a corda do guia, fiz a amarração dela, preparei ela, falei pro bombeiro, expliquei quem eu era, expliquei onde que era possível chegar helicóptero e pedi um helicóptero. O helicóptero veio, né? Mas de conhecimentos acumulados, do simples ao avançado. Aqui é na Via Elétrica, lá na Nachata também. Não, pode falar. O homem cai durante a escalada na pedra da Nachata, somente sabe cair resgatado pelo bombeiro. Esse caso, a vítima ela teve uma fratura exposta no tornozelo, na última enfiada da Nachata, da Via Elétrica. E aí quem já escalou lá, é uma via na diagonal, que não tem como rapelar. Eles tiveram que sair por cima. Não teve como chamar o bombeiro, porque o tempo fechou, começou a chover. Não teve como chamar o helicóptero. O tempo fechou, começou a chover. Então o bombeiro veio, tirou a vítima por cima. Então, fizeram atendimento para hospitalar em cima da pedra, ou quem sabe, eu não lembro agora se ele fez em loco, mas ele fez lá. Depois foi filtrado, técnicas de resgate. Pode passar. Desceu ele em maca? Desceu ele em maca, que é uma maca na SCAD, aquela enroladinha, aquele negocinho laranja ali que vocês vão ver ela aberta. Ah, eu quero usar isso aí, o mais recente, que foi no festival ali da Pedra Branca, que teve uma garota que caiu também, acho que era a última enfiada, e num esticão perto da última costura, que a pedra quebrou e ela caiu. Não sei quantos metros, mas a gente estava até falando, Carlos, grau de exposição, precisa ser tanto? Não sei, mas é um local novo, né? Então quebra a pedra e ela caiu numa pedra que quebrou na mão dela.
está na MaxCAD e ela foi retirada por bombeiros também. O Iron, lá em Itati, foi uma falha de proteção. Ele estava escalada esportiva, e ele pediu para pegar, ele estava lá, pediu para pegar. Todas as costuras, todos os paravolts ele soltaram e ele veio ao chão. Né? E aí ele, eu não sei o que ele quebrou exatamente, mas ele ficou um tempo sem andar. Quebrou tudo. Mas não sei se vale a ressalva, mas o caso é que a pedra tem uma composição salínica que oxidou o bolt internamente e por isso todos estouraram, porque todos oxidaram. Né? Então, mas alguém esperar que isso acontecer? Não. Todos os bolts soltar? Não. Né? Não espera, a gente nunca espera. E vocês estão aprendendo isso? É para vocês, mas vocês foram para a foto mais forte. Volta ou deixa aí? Pode deixar. Vocês estão aprendendo para vocês, mas na verdade vocês vão aplicar em outros. Tá? E aí eu fiquei na dúvida se eu colocava essa foto ou não. É o acidente no col. Acho que era Lucas o nome dele também. Infelizmente ele morto. Porque num descuido, né, ele caiu do col, onde a gente passa lá, né, passa correndo, de pirueta, e todo mundo fala, eu sou de casa, eu estou acostumado, ele também era de casa, estava acostumado. Infelizmente ele foi a vítima da vez. E teve outras vítimas com ele. Quem eram as outras vítimas? Caiu alguém com ele? Não, é quem presenciou. Lembrando de Kurt Albert, né? Não sei, acho que todo mundo conhece Kurt Albert. É um dos maiores escaladores, escalado com o Wolfgang Gimmick e tal, foi um dos ícones da escalada esportiva. Ele morreu numa trilha, caiu pro lado. Depois ninguém sabia o que houve, literalmente criança passando correndo. Teve um mal súbito, caiu pro lado e caiu 15 metros. Então, o primeiro socorro a gente aplica com a gente, sendo a nossa primeira segurança. Então, vocês vão aprender que quando a gente fala em primeiro socorro, a primeira palavra do primeiro socorro é perigo. Não faço nada que me coloque em mais perigo do que já está sendo. Então, o segundo caso extremo foi o caso do Inácio, que todos conhecem. E o último que eu participei foi lá na Argentina, na Agulha de la S, em que uma pedra, não dá para ver a foto, mas depois olha, eu mostro no outro fonte ali. Uma pedra quebrou no pé do escalador lá de cima, caiu um bloco de pedra desse tamanho, que veio quebrando, bateu na base da via, espirrou no rosto do escalador, ele estava de capacete, mas a pedra bateu de baixo para cima. E aí ele teve uma fratura de crânio. No meio, esse é o ambiente mais inóspito que poderia acontecer. Todos os escaladores do mundo temem Chaltén porque é inóspito, ponto. E a sorte, ou pelo destino, sei lá, né? Diabo tem um plano, mas Deus também tem. Eu estava atrás dele, eu quase fui vítima junto, mas aí aquele processo tem que ser. É o processo que a gente vai aprender aqui. Calma, aplicar o primeiro socorro, né, para não piorar o caso de ninguém e dar a sobrevida para ele até o suporte avançado. Lucas, sobre a situação lá da achada da minha aqui no joelho, né? Também teve outro fator que chamou o helicóptero, mas depois descobrimos que tinha um ponto que podia ter ocorrido a evacuação via terrestre. Aí o que veio, o que desconta? Que lá não tinha plano de evacuação e não tinha nenhuma informação, a prancha não tinha estrutura, o socorrista chegou lá, o bombeiro civil chegou só com a prancha e nada, e tipo, como assim, como é que vai tirar? Aí meio que depois tudo a gente entendeu que, na verdade, pela falta de informação, poderia ter tido uma evacuação mais rápida, menos onerosa, e por não ter nenhuma informação que foi do jeito mais caro. Então a Faleg, ela aqui está criando plano de evacuação, né? Está criando onde tem, para você chegar e falar, ó, aqui pega sinal do telefone, o equipamento escalado, o equipamento de resgate está aqui. Então a gente está criando esse modelo aqui. Para quê? Para quando forem em outros lugares, né, conversar, ó, crítica construtiva, né? Pô, isso aqui é legal, já viu o modelo tal que funciona? A gente tem que levar as experiências e o que tem de melhor. E agora a gente vai começar falando o suporte básico de vida, que é nosso atendimento pré-hospitalar. Que aí eu começo com o Silvério. Agora o Silvério vai falar um pouquinho, né? Então, só pegando um gancho do Lucas, só para não perder, né? Se o Lucas falou sobre material, é muito importante, né?
A gente tem uma mania de improvisar tudo quando é primeiro socorro. Só porque a gente acha que o primeiro socorro é uma coisa simples de ser feita no momento, a gente deixa de levar um kit de primeiro socorro. Tudo que a gente faz, né? A gente planeja uma viagem hoje, né? O kit de primeiro socorro talvez seja o último item, velho. A gente pega a roupa que a gente vai usar, o chinelo, o que a gente vai levar na mala, o notebook, mas a gente não leva o kit de primeiro socorro. E aqui falando assim, com esportistas, com quem faz uma atividade de risco, a gente leva o kit de primeiro socorro? Difícil, né? Não, existem alguns casos, né, igual eu tenho, mas são poucos os casos. A gente vê assim... Já vou me explanar e vou me denunciar. Eu fui para De La Hesse, para aquele lugar mortal. Quando eu cheguei lá, meu bivac, na ponta do gelo, aí eu comecei a pesar as coisas. Eu olhei pro meu parceiro e falei, cara, não vou levar aqui de primeiro socorro não. Aí, não leva, casa de ferreiro, espeto de pau. Né? E eu parei de usar há muito tempo. Eu ia pro baú, eu parava de usar meu kit de primeiro socorro. Tô aqui no baú, quintal de casa. Depois desse dia, o kit de primeiro socorro tá sempre comigo. Ele já estava, né, fragmentado, mas eu precisei ver algo muito absurdo na minha frente para isso, para ter essa consciência que o Silvério está trazendo para vocês. Eu saí de casa sem meu kit, mas o chinelo, a gente sempre leva. A gente sempre leva. Não é? Aí, ó. Mas é porque assim, a gente vai ensinar coisas aqui que a gente vai utilizar na natureza de maneira improvisada, tá? Mas o que a gente quer trazer de consciência é sempre ter o kit, né? Eu posso utilizar às vezes um pano limpo, alguma coisa, a gente vai ver aqui na instrução, mas que eu tenha, né, a minha primeira opção tem que ser o pronto, né? Tem que ser um material de qualidade. Assim como a gente usa na escalada, como a gente usa nos outros esportes, tá certo? A gente vai começar falando de trauma, que é o que a gente vai, que a gente não espera, mas o que pode acontecer numa região dessa, né? O trauma que a gente tem, né, ele pode vir de diversas maneiras, só que a gente tem que preocupar com o que mais mata, né? Hoje, uma das coisas que mais matam ali, ó, as principais causas de morte